Fala galera, Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Pessoal, essa história está muito especial, tá? E para saber o porquê, vocês precisam escutar até o último minuto. Vocês só vão descobrir no final, beleza? E mais uma coisa, antes da gente começar. Pode ser que tenha algum conteúdo sensível, tá bom? Para você aí escutando. E hoje, excepcionalmente, eu não vou revelar de cara quem enviou a história. Vocês já vão entender, vou falar um pouco mais pra frente. Vamos lá! Mas então, eu conto ou você conta? A Juliana e o Marcelo são casados há aproximadamente uns 5 anos. É um casamento tranquilo, ok. Os dois dividem muitos sonhos e objetivos juntos, e um deles é serem pais. Eles querem ter filhos. A nossa musa, ela engravidou há um tempo atrás, acabou perdendo o bebê. Depois de um tempo, né, ela conseguiu tentar de novo, foi traumatizante e infelizmente ela perdeu o segundo bebê também. Em paralelo a isso, quero apresentar para vocês a Dona Vera. Dona Vera, mãe de Juliana, sogra de Marcelo. E a Juliana tem uma relação com a mãe daquelas que a mãe sabe de tudo antes de qualquer pessoa. Briga, dúvida, insegurança, tudo passava primeiro pela Dona Vera. Inclusive, quando ela descobriu que estava grávida da primeira e da segunda vez, para quem que ela contou? Contou para Dona Vera. A mãe é como se fosse um suporte, sabe? Ela descobriu da gravidez e foi algo automático contar para a mãe antes de contar para o marido. Na época, essa dificuldade para ter filhos acabou estremecendo um pouco o casamento da Juliana e do Marcelo. E claro, ela acabava dividindo isso com a mãe. Só que como que é a relação da Dona Vera com o Marcelo? Eles têm uma relação boa, cordial, mas o Marcelo, ele não deixa a Dona Vera, por exemplo, ficar lá no apartamento sozinha, né? Ela é do tipo de pessoa, assim, que gosta de mudar a panela de lugar, de falar que o garfo tem que ficar num lugar, mesmo que você guarda o garfo num outro determinado lugar. Dona Vera, né, gosta aí de fuçar e mexer as coisas que não é da casa dela, que ela não deveria estar mexendo. E o Marcelo não gosta disso. A Juliana gosta? Não muito, mas ela tem uma relação diferente, né, gente, com a mãe, como eu falei para vocês. Uma relação, segundo o Marcelo, muito permissiva. E é por isso que o Marcelo não consegue sentir esse grande afeto e amor pela mãe, porque ele, pela mãe não, pela sogra, porque ele acha que a sogra, de certa forma, ainda controla muito a vida da Juliana. Ainda dita muito o que ela tem que fazer, como ela tem que ser, como ela tem que se vestir, trabalhar. E ele já falou isso, né, para Juliana. Inclusive, ela fez terapia. Não sei se está fazendo ainda, mas ela fez um bom tempo. E Marcelo disse que foi melhorando. Ela foi virando uma pessoa mais confiante, menos dependente da mãe. Só que ainda ela tem essa relação de confidente, de ser confidente da mãe. Tudo bem. O Marcelo diz que esse é dos males o menor, né? Melhor ela contar tudo para a mãe do que a mãe ir para casa dele e ficar enchendo o saco lá na casa deles. E é aqui que estamos na história. Há um tempo atrás, a Juliana descobriu que ela estava grávida de novo. Eles acabaram tomando umas vitaminas, uns suplementos, fazendo alguns tratamentos aí de saúde, se alimentando melhor e vingou. É uma gravidez que vingou, porque das primeiras vezes ela perdeu o bebê muito cedo, muito cedo. E dessa vez estava vingando. Quando ela ficou ali mais ou menos 3 semanas que ela estava grávida, ela contou para a mãe, para a Dona Vera, antes de contar para o Marcelo. Até porque a Ju estava passando por uma fase no casamento, né, os dois, de discussões constantes, afastamento, dormir em quarto separado em algumas noites, ciúmes e algumas implicâncias aí que estavam virando
ressentimento. Tudo isso ela acha que era devido a essa incapacidade deles conseguirem engravidar antes. E por que ela contou para a mãe e não contou para o Marcelo, então, já que seria uma notícia muito esperada? Gente, ela não contou porque ela estava querendo esperar, ver se de fato ia para frente, porque era muito difícil se pela terceira vez, né, não acontecesse e ela teria que passar por tudo de novo. Que foi um momento difícil, né, gente? É um momento triste, principalmente se você está esperando muito por aquilo. E aí, ela resolveu esperar algumas semanas antes de contar para o Marcelo. Porém, Dona Vera já sabia desde a, sei lá, segunda semana. E ela me confessou que foi muito bom esperar esse tempo. Ela estava ainda tentando entender o que ela sentiria se realmente fosse, né, para frente. Se teria jeito de consertar esse casamento, que eu acho que teria, né, gente? Era um estresse, uma fase que eles estavam passando. E ela queria ter certeza absoluta, porque ela sabia que tinha uma grande chance daquela notícia maravilhosa unir os 2 de volta. Só que foram passando ali os dias e as semanas, e a dona Vera começou a agir um pouco estranho. Ela ligava para a Juliana toda hora, perguntando se a Juliana já tinha contado da gravidez. Mandava mensagem dizendo que a criança precisava do apoio do pai, desde a barriga. Ou falava, sei lá, umas frases como: Filha, não perde tempo. Essa é a chance de vocês se acertarem. mas a Juliana queria, né, gente, fazer as coisas no tempo dela. Até que, numa sexta-feira, Juliana saiu do trabalho, chegou em casa e encontrou o Marcelo chorando, sentado ali na sala. Ela gelou. Antes mesmo de perguntar qualquer coisa do que estava acontecendo, o Marcelo disse. Por que você não me contou? Na hora, a Juliana soube que a mãe dela tinha falado para ele da gravidez. O que ela não soube foi como ela contou dessa gravidez. O Marcelo disse para Juliana que a dona Vera apareceu na oficina onde ele trabalhava e pediu para conversar com ele, onde ela revelou que a Juliana estava grávida. Mas o pior é que ela disse para o Marcelo que a Juliana estava pensando até em terminar com ele, em desfazer o casamento, e que ele precisava acordar antes de perder a família. A Ju sentiu o corpo dela inteiro ferver. Não é só tudo o que ela disse, mas ela acabou de tirar um momento íntimo e muito especial, gente, da mãe, né? Da mãe do filhinho que ela estava carregando agora. E fez um momento dela, da sogra. Ela ligou para Dona Vera no mesmo instante, gritando: gente, Juliana estava brava, perguntando. Como você teve coragem? A resposta da mãe só piorou tudo. Filha, você estava perdida. Eu salvei seu casamento. Hum. Ai, 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 gente, com uma mãe dessa, né? Quem precisa de sogra? A sogra é a sua própria mãe, né? Olha só. Só sei que a mãe dela nem se deu o trabalho de pedir desculpa. Ela achou de fato que estava fazendo algo bom. O bom dessa situação, pelo menos pelo lado do Marcelo, foi que a Juliana conseguiu ver claramente um pouco mais sobre a mãe e entender melhor o que a mãe era, sabe? Como que a mãe se comportava, que a mãe não era tão boazinha assim. E aí, nos dias seguintes, depois dessa confrontada aí que ela teve com a mãe, começou a ficar uma situação mais estranha. O Marcelo foi ficando mais agradável, pelo menos de como ele estava tratando ela ultimamente. Ele ficou mais atencioso, um cara mais presente, carinhoso, mas era de um jeito meio desesperado, assim, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Até sufocante quando a pessoa tá demais em cima de você, que dá uma enchida de saco, né? Eu, pelo menos, me fico possessa. E junto disso, o que a Juliana percebeu? Ela, a mãe dela, a dona Vera, a sogra, né? A sogra é a própria mãe. Eu falo isso, gente, porque sogra causa, né? Na maioria das histórias que a gente escuta. Mas o Marcelo e a dona Vera começaram a se aproximar. E a Juliana descobriu
que os dois estavam até conversando escondido por mensagem há semanas. Ela pegou o celular do marido e nas mensagens, a mãe dela contava quando a Juliana chorava, quando ela reclamou do casamento, quais são as coisas do porquê que ela queria terminar. Isso ela pegou mensagens assim antes, né? Porque quando a mãe contou, a dona Vera contou pro Marcelo que a filha estava grávida, ela despejou tudo isso aí que eu tô falando pra vocês, né? Que a nossa musa reclamava do casamento, que ele tinha que acordar pra vida. E aí o Marcelo sabia de coisas que ela nunca tinha coragem de dizer diretamente. Coisas que a Juliana nunca abriu diretamente pra ele. Ela abria pra mãe. Então ele tinha acesso às coisas que a sogra estava contando. E aí, aos poucos, a Juliana, agora, começou a sentir que estava perdendo um pouco assim o controle da própria vida. Parecia que a dona Vera tinha atravessado ali uma linha invisível e criado, sei lá, uma relação paralela com o Marcelo. E ela vê problema nisso, gente? Dona Vera? Não vê, né? Pra ela tá ajudando. Quando a Juliana reclama, ela diz que tá fazendo o melhor pra eles. Mas, gente, quem tem que fazer o melhor pra eles são eles, né? A sua mãe não tem que estar nessa história em nenhum momento aqui, gente. De fato, depois da notícia e da gravidez agora, graças a Deus, estar vingando, ela já tá com 3 meses, melhorou o casamento. Mas tá uma relação estranha, amarga com a mãe. A Juliana já não fica mais no telefone com a mãe pendurada todo dia numa ligação. A Juliana já não fica mandando mensagem para a mãe, perguntando a opinião da mãe de tudo. Ela conseguiu esquecer um pouco mais isso, porque é o momento mais importante da vida dela. Só que, ao mesmo tempo, isso atrapalhou o relacionamento da mãe com ela, fez ela abrir um pouco mais os olhos e deixou ela extremamente abalada, porque era um momento importante da vida dela, né? Essa notícia, e foi roubado pela própria mãe. Agora, nos dias atuais, a Ju e o Marcelo estão encontrando o caminho de volta um para o outro. Estão muito felizes com esse neném que vai nascer. A gravidez está tudo certo. A Ju não está tão próxima da mãe, como eu falei, mas ela está focando em outras coisas. Só que tem uma dúvida que está corroendo ela. Será que ela foi tão cega e não viu que a mãe teve uma atitude cruel? Ou realmente ela tá sendo muito, sei lá, exagerada de estar dando esse afastamento na mãe, porque a mãe só talvez tentou salvar a família da nossa musa da única forma que sabia. Ela mandou pra ver o que vocês acham, né? Minha mãe foi cruel, ela sempre foi essa pessoa. Eu que nunca percebi que a minha mãe tinha esses comportamentos, ou ela realmente estava tentando ajudar dessa forma que ela sabia? Essa é a pergunta que ela faz. E talvez seja essa a resposta que ela precisa para conseguir se reaproximar da mãe de novo. Como eu falei para vocês, eu não iria revelar quem enviou a história lá no começo. Mas agora eu já posso falar para vocês que quem enviou a história de hoje foi o próprio Marcelo. Então, tudo que tem aqui, a Ju sabe que essa história tá aqui também, né? Ela pediu para ele mandar, eu achei muito legal, mas tá com consentimento dela. Agora, ao invés de compartilhar tudo primeiro para a mãe, ela tá fazendo isso com o Marcelo. Eles tiveram uma boa conversa. Ele disse, né? Eu tô aqui. Você não precisa tudo falar pra sua mãe. Eu tô aqui, eu sou seu suporte também. Não precisa despejar tudo nela. E, gente, quando a gente despeja tudo numa pessoa só, seja nosso parceiro, nossa mãe, nosso amigo, você não vai ter tudo que você precisa de uma pessoa só. E é para isso que serve o nosso parceiro também, né? Então, com uma conversa mais adulta e madura, agora os dois sabem disso. Ela diz que ela não sabe se ela vai ter aquele relacionamento com a mãe de novo, mas que talvez, se for para ter uma proximidade com a mãe, que seja pelo menos sanada essa dúvida. A mãe foi cruel ou só tentou salvar a família da única forma que ela sabia? Fica a pergunta para vocês, mas não sai daí, porque agora vocês vão escutar a opinião de uma pessoa muito importante.
a musa das musas, a PhD em sogras, a Paloma do podcast Se Essa Sogra Fosse Minha. Então fiquem aí com a opinião, conselho, a ajuda da nossa musa Paloma. E quem quiser mais histórias de sogra, sogro, genro, gente, vai escutar o podcast da Paloma se vocês ainda não conhecem, tá bom? Oi, pessoal, aqui é a Paloma e hoje eu vim dar a minha modesta opinião sobre a história da Juliana e do Marcelo. A primeira coisa que me chamou a atenção nesse episódio foi uma coisa que eu vejo muito nas histórias que eu conto, que é a dificuldade que algumas mães e pais têm de respeitar a autonomia dos filhos adultos. Porque existe uma diferença muito grande entre aconselhar alguém e decidir por essa pessoa. Às vezes essa mãe, esse pai, acredita sinceramente que sabe o que é melhor para o filho. E eu não estou dizendo isso de uma forma maldosa, às vezes vem do amor, da preocupação, da experiência de vida. Mas o problema começa quando essa pessoa fica tão convencida de que está certa que passa a acreditar que tem o direito de agir no lugar do filho quando ele não faz a escolha que a mãe ou o pai considera correta. O Marcelo conta no começo do episódio que a mãe da Juliana ainda exercia muito poder sobre a vida dela. E isso dá a sensação que a Juliana sempre considerou muito a opinião da mãe. Mas quando a Juliana toma uma decisão diferente do que a mãe dela acha que é correto, a mãe para de aconselhar e assume o controle da situação para garantir que as coisas vão acontecer do jeito que ela acha que tem que acontecer. E isso acende um alerta para mim. A mãe disse que ela fez isso com a melhor das intenções e eu acredito que talvez até seja verdade, mas mais do que as intenções, eu acho que a gente tem que olhar para as consequências. Amar uma pessoa não te dá o direito de substituir as escolhas dela pelas suas, principalmente quando não é você que vai arcar com as consequências dessa escolha. Isso significa que a mãe da Juliana é uma pessoa cruel? Nem sempre, porque pessoas boas também fazem escolhas ruins. A gente não tá num filme, não tá numa novela, é vida real. Eu acho que quem vai conseguir responder melhor a essa pergunta é a própria Juliana. Olhando agora, em retrospectiva, analisando, essa situação escancarou um padrão que já existia e que você nunca tinha enxergado dessa forma? Ou você realmente sente que, apesar da quebra da confiança, foi uma medida desesperada? Independente de qualquer coisa, eu acho que a Juliana precisa impor limites, porque mesmo que a intenção da mãe tenha sido boa, a atitude continua sendo inadequada. Tem uma outra parte dessa história que eu acho importante observar também. A mãe só tinha acesso a todas essas informações porque a Juliana colocava a mãe dentro de tudo que acontecia no casamento. E eu não estou dizendo isso para culpar ela pelo que aconteceu, mas talvez exista uma reflexão importante para a própria Juliana fazer. Porque quando a gente entrega para alguém um lugar tão central nas nossas decisões e na nossa vida emocional, os limites podem sim começar a ficar confusos para todo mundo que está envolvido. E eu acho que isso também acaba sendo injusto com o Marcelo, porque ele é o parceiro da Juliana. É com ele que ela escolheu construir uma vida. E até o momento ele parece ter um papel de coadjuvante nessa história toda. Então eu acho que também existe uma responsabilidade da Juliana em avaliar o que cabe dividir com a mãe e o que deve ficar só entre o casal. Olhando para o futuro, ainda tem o parto, tem o puerpério, que é um momento super delicado. Então, se foi um caso isolado, eu acho que seria uma pena perder uma aliada tão importante. Principalmente se essa mãe sempre foi uma pessoa presente e uma pessoa amorosa. Mas também seria um erro enorme fingir que nada aconteceu. Então, para mim, o caminho está no meio. Acho que a Juliana precisa sim ter uma conversa muito séria com a mãe sobre confiança, sobre limites e principalmente sobre respeito à autonomia dela como uma mulher adulta. Porque relacionamentos saudáveis não dependem só de amor, eles dependem de limites claros. E às vezes uma situação dessa, por mais dolorosa que seja, não é nem para destruir uma relação, mas sim para reorganizar de uma forma mais saudável para todo mundo. Marcelo, tudo de bom. Juliana, desejo muita saúde para você e para o seu bebê durante toda essa gravidez e também sabedoria para encontrar as respostas que você procura e entender as suas prioridades. Um beijo. Um beijo, meus amores, e até já já.
Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda lá pra gente no nosso e-mail escreveseuconto@gmail.com. E até a próxima!